Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Graças a Deus, tá pessoal? A gente continua ainda nessa realidade com nossas dificuldades, os nossos, né? Os nossos trabalhos que a gente tem que fazer aqui, tá pessoal? E um desses trabalhos é o trabalho da nossa espiritualidade, da nossa frequência, da nossa energia, do nosso conhecimento espiritual, tá? Então a gente precisa fazer esse trabalho, né? E quero agradecer que vocês estão se unindo, tá, pessoal? A essa frequência, esse trabalho, essas informações que eu venho trazendo aqui no meu canal, tá? Meu canal simples, mas que estão aí, tá crescendo aí nas tabelas. Por quê, pessoal? As pessoas que verdadeiramente ela tá buscando algo da verdade diferente, então ela ela para no meu canal. Ela, como é que se diz? Ela se afilia energeticamente ao meu canal, pessoal. A maneira que eu trago, né? A minha maneira espontânea, tudo isso. Mas por que que vocês se ligam energeticamente aqui no meu canal? Foi o que eu expliquei aí há dois vídeos aí passados aí. Eu não sei se você lembra, tá? Por quê? Inconscientemente, tá? Isso é inconscientemente. Vocês, como é que se liga a energia? Porque vocês são meus irmãos espiritual. Vocês vai assim, vai pelo sentir. Assim, nossa, frequência aí, o irmão aí e tal. Você entende? Então, você vai por essa frequência. Então, é uma coisa que não passa pela sua consciência, tá, pessoal? Entende? Passa por essa vibração, essa coisa do sentir energeticamente. Por isso que vocês se afiliam, tá? Por isso que vocês gostam do que ouvem. Vocês sentem verdade na sua alma. E vocês estão aqui, né? Graças a Deus me dando aí uma audiência assiduamente, tá? Mas porque a gente somos irmãos, inconscientemente vocês são guiados pelo esse próprio espírito, né? Que é a espiritualidade, o espírito de Deus vai guiando para que a gente se encontre, tá, pessoal? A gente se conecte energeticamente, espiritualmente, tá? Até fisicamente, né? Se você é uma pessoa que mora aqui em Salvador, me conhece, tá? Igual como eu conheço algumas pessoas aqui que assistem, que às vezes a gente se encontra, a gente conversa, a gente, né? Vai, sai, toma uma água, a gente conversa por aí sobre espiritualidade, tá? Mas pessoas que estão próximas de mim, tá, pessoal? Eu posso fazer isso. Agora, pessoas que. Eu tenho pessoas aqui de Brasília, do Paraná, né? Do Rio Grande do Sul. Olha, né? Eu tenho pessoas lá do norte, lá perto da Amazônia, me assistindo aqui, pessoal. Entende? Então, mas a gente está conectado o quê? Espiritualmente, porque a igreja é espiritual. Então, fisicamente, a gente está separado, né? Por divisões, que é, aqui é estado, cidade, né? A gente está separado fisicamente, mas espiritualmente a gente está conectado, pessoal, tá? Então, por isso que a igreja é espiritual, tá, pessoal? É a igreja de Cristo. É igual que os apóstolos Paulo falou, né? Ele disse, ele estava preso, eu não estou aí fisicamente com vocês, mas espiritualmente estou congregando com vocês. Como assim, pessoal? Olha aqui o apóstolo falou, estou congregando com vocês aí, né? Porque ele estava ligado à igreja espiritual,
e aqueles irmãos estavam ligados, então ele estava congregando. Então, quando você lê o, a carta que eu mandei enviar, então estou congregando com vocês. Você vê o mistério, né, pessoal? Isso é para um novo estudo aí, tá, pessoal? Preparar, vou dar uma ênfase sobre essas coisas aí, tá? Mas é isso, vamos continuar aqui o nosso estudo, né, pessoal? A gente ontem falou, foi a. A gente já tá no que parte, pessoal? A gente, a gente parou da sexta parte, tá, pessoal? A gente vai para a sétima parte sobre o tema que a gente tá falando, que é o tema é o quê? Cadê, pessoal? Você já esquece também igual a mim, né? O que é a espiritualidade, né? Vazia. Então, o que é isso, pessoal? Que a gente viu aí na primeira parte. Ele fala: a espiritualidade vazia é caracterizada pela desconexão da fonte e pela vivência de rituais, dogmas ou de aparência religiosa, sem profundidade interior, sem um propósito genuíno ou uma transformação pessoal e espiritual. Muitas vezes, pessoas que estão vibrando nessa espiritualidade vazia foca no parecer em vez do ser, resultando em uma desconexão entre a fé professada e a vida praticada, sendo preenchida por interesses materiais e prazeres superficiais. Então, a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parte, né? O que é essa espiritualidade vazia. Tá aí, pessoal, tá? Os vídeos estão aí, tá? Nossa, eu tava olhando aqui, eu digo, nossa, eu tô escrevendo cada coisa, ainda eu falo tudo isso, né, pessoal, pausadamente para vocês. Então, é o meu trabalho, né, de para passar essas informações para vocês, tá, pessoal? Então, eu me dedico a isso mesmo, eu escrevo bastante, né, preparo aqui aquilo que eu acredito, aquilo que a espiritualidade coloca no meu coração como verdade, né? Para trazer aqui para vocês. Então eu dividi essa minha espiritualidade, esse meu pensar com vocês aqui, tá, pessoal? E graças a Deus vocês têm recebido, né? É verdade, vocês têm aí assiduamente, porque, né? Então isso é uma confirmação de que eu estou trilhando um caminho da verdade, né? Com sinceridade, com humildade, não querendo ser dominante de nenhuma pessoa, não querendo, né, doutrinar nenhuma pessoa. Eu quero trazer consciência para as pessoas, tá? Então, fazendo isso não com essa religiosidade toda que vocês verem por aí, tá? Então, foi isso que eu acho que é isso que eu estou transmitindo no meu canal aqui simples, tá? Espero que vocês percebam isso, entendam isso, tá? Se não perceber, tá tudo certo também, tá? Quando vocês despertarem, você vai perceber isso, tá? Então, ele fala que essa espiritualidade vazia é essa. Então, começa pela desconexão com a fonte divina, que é com Deus, né? A pessoa não está conectada. Então, começa por aí a pessoa vibrar nessa espiritualidade vazia. Tá, pessoal? E aí vocês vai buscar interesse, querer se preencher com coisas materiais, tá? Então, aqui na segunda parte eu falei, tem lá escrito que nenhuma coisa material vai, como é que se diz, preencher o vazio da nossa alma. Nenhuma, como é que se diz? Coisas materiais ou prazeres superficiais. Então, não vai. Entende?
não vai preencher nenhuma desses, como é que se diz? Da alma. E por quê? Porque essas coisas materiais é energia também. A gente precisa dessas coisas. Mas essas coisas é um complemento. Por isso que está lá, Cristo é bem claro na hora que fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas que você quer, e os apóstolos queriam, coisas materiais, vai ser acrescentada na sua vida. É um acrescento para a nossa felicidade aqui, pessoal. Mas o que é que acontece? As pessoas colocam isso como achando que é aquilo que vai trazer felicidade para ela. E ela cai num grande buraco do engano, né? Vai começar a entrar naquela fase de vazio existencial, todas essas coisas que a gente falou aqui, tá, pessoal? Então, foi por isso que eu coloquei a pergunta, e por que não podemos vibrar nesse vazio? Por quê, pessoal? Porque você sai da sua verdadeira essência, você perde a conexão com a fonte, com o Criador. Por isso que a gente não pode vibrar. Mas como sair? Como sair, irmão Samuel? É isso. É despertando a consciência. Quando você começa a despertar, você já vai mudando a sua frequência. Tá? Então, a gente que está aqui desperto, a gente tem uma frequência, né? Uma frequência que é percebida pelas pessoas. Tá? Percebida como? Pelo sentir. Ontem mesmo eu estava com minha mãe no hospital, que eu fui levar ela, né, para ela fazer exame, raio-x, essas coisas dela, né, que ela teve aí. E ontem lá, aí tá lá um rapaz, tá me olhando assim, tá com a família, e disse aí, se aproximou, né? Vem cá, você é evangélico, é da igreja, irmão? Você é da igreja? Eu digo, eu participo da igreja, eu sou participante. Ele não entende o que é igreja, né, pessoal? Eu senti que a pergunta dele, então, mas eu sou participante da igreja. Eu sou de Deus, né? Eu acredito na escritura. Aí ele disse, nossa, amém, irmão, amém. Eu estava vendo você, você tem uma luz diferente. Então, uma pessoa que eu nem conheço, pessoal, tá? E ele estava lá com a filha dele. Ó, essa aqui é minha filha, tal. Também ela é da igreja, ó. Será que o cara estava apresentando a filha dele, né, pessoal? Para mim. Eu digo, prazer, tudo bem, prazer e tal. Então, porque ele viu a luz diferente, pessoal. Estava lá com minha mãe, simples, né? Esperando, como todo mundo, esperando ser atendido pelo médico lá, a minha mãe, né? Então, é isso, porque a gente tem uma vibração, tem uma luz, pessoal, e não adianta esconder, tá? Você não precisa sair falando aí que você, eu sou desperto, eu sou, sabe, essas coisas. Então, a gente viu isso, né, pessoal, na primeira parte, na segunda, terceira, não foi? Quarta parte, nossa, eu gravei muita coisa, né? A quarta parte, agora a gente falou também a quinta, né? Aí a gente falou a sexta parte. Nossa, a gente já está no estudo das escrituras, né? E eu quero agradecer os evangélicos, tá? Os evangélicos católicos que gostam desse vídeo aqui, dessa parte que eu falo das escrituras. Vocês gostam, tá? Então, a gente falou a sexta parte e a gente parou nesse versículo aqui, que Romanos 8, versículo 9 e 11. Vamos ler, pessoal. Você, porém, não vive como manda a natureza humana. Então, você não vive no ego, né, pessoal? Paulo está perguntando lá aos irmãos, então, você também vive no ego, na natureza humana, mas como o Espírito de Deus que se
Se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Então você vive segundo o Espírito de Deus, não é? Se é realmente que o Espírito de Deus está em você. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, é bem claro, tá, pessoal? Então, tem pessoas agora que não têm o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus agora, pessoal, na nossa realidade ou não? Ou todo mundo tem Espírito de Deus? Porque tem alguns grupos religiosos, tá, pessoal? Principalmente a maioria aí é espiritualista, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Então, todo mundo tem um Espírito de Deus. Então, todo mundo é de Cristo. É isso, pessoal. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele está ensinando que se é que o Espírito de Deus habita em você, mas se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a ele. Mas se Cristo vive em você, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, né? O Espírito de Deus é vida. Então, o Espírito que está em você, ele é que é a vida verdadeira, ele é que está trazendo a vida verdadeira para você. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não tem vida no Espírito, você está vivendo uma ilusão aqui dessa realidade. Porque a verdadeira vida está nesse Espírito. Então, por isso que Paulo fala, o Espírito de Deus é vida para você, é vida. Porque vocês, né? Vocês quem? Vocês é a consciência. Porque vocês foram aceitos por Deus. Então o Espírito aceitou você, tá? Foi aceito, então recebeu você. Então ele está fazendo morada em você. Ele quer usar você. A espiritualidade quer usar você. Ele quer fazer com que você dê o fruto do bem aqui nessa realidade. Ele quer. Agora, será que você quer ou você quer endurecer o coração para o Espírito, para o chamado de Deus? É a sua escolha, tá, pessoal? O nosso livre-arbítrio só vai até aí. A gente escolher obedecer a Deus ou não obedecer. Simplesmente o nosso livre-arbítrio só é isso, só é para isso. A gente não tem mais livre-arbítrio de outras coisas. A gente não pode, né, conter as coisas que estão acontecendo. Entende? Então ele fala, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, também dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala? Se o Espírito, né, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, que ressuscitou Cristo, né? Foi esse Espírito que ressuscitou Cristo. Dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então, esse é o penhor que a gente vai ter a vida eterna, o Espírito de Deus na gente. E a gente que tem o Espírito de Deus, a gente tem que estar sempre trabalhando para que esse Espírito esteja na nossa vida. Não começar a praticar coisas abomináveis que esse Espírito pode nos deixar. Aí sim você se afastou de Deus. Quando ele afastar de você, pessoal, aí sim você está afastado da igreja, está afastado de Deus. Não é se você sair de um templo físico que você está afastado de Deus. Demorou para a minha ficha cair em relação a isso, mas graças ao despertar da minha consciência, eu comecei a compreender as escrituras, o que é que os apóstolos estavam falando. Porque eu estava em grupo, mas não entendia, pessoal. Eu
confiando em que pessoas iam trazer algo, né, pessoal, verdadeiro, mas você sabe, existe essa matrix religiosa que tudo por interesse de dinheiro, tá, pessoal? Então, tudo isso foi manchado aí e o inimigo está usando esse apostasia, esse engano religioso. E a maioria está vibrando aí, tá? Nessa espiritualidade vazia. Então, pessoal, sétima parte, vamos lá? João 16, versículo 13. Vamos ler. No entanto, quando o Espírito da Verdade, então, por isso que eu falei, né? É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da Verdade e o Espírito de Cristo. Então ele fala, no entanto, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então, olha o que Cristo fala para os discípulos ali. Eles ainda não eram apóstolos, né? Ele estava prometendo o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então ele estava prometendo que viria, né? E guiaria em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então você vai ser usado por esse Espírito. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi usado que tanto os religiosos da época, os estudiosos, Pedro fez uma pregação tão limpa, tão coerente, tão com a vibração boa, que os estudiosos da época perguntaram: esse daí, quem é esse? Esse não é aquele pescadores que é indouto, não tem conhecimento? Como é que ele sabe dessas coisas? Entende, pessoal? Então o Espírito ali começou a usar Pedro, pregar aonde Pedro, né? Mais de 3.000 consciências, despertou ali, se converteu ali ao Evangelho de Cristo. Entende? Então, e esses estudiosos que eles estudaram ficaram admirados. Nossa, que sermão, que dialética, como é esse cara? Esse cara não era um pescador, como é que ele está falando? Por quê? O Espírito estava guiando ele, então não estava falando por si próprio. E ele diz, dirá tudo o que tiver ouvido. Então, tudo que foi ouvido pelos apóstolos, né? Vos revelará tudo o que há de estar por vir. Então, esse próprio Espírito vai revelar o que há por vir e vai usar para relembrar aquilo que Cristo falou. Por isso que é o Espírito de Cristo também. Tá? Então, o que mais, pessoal? Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler aqui, né, pessoal? Ele fala, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível de ser expresso por meio de palavras. Então, é por esse Espírito ele que nos ajuda a entrar numa conexão, a orar, né, pessoal? A entrar numa meditação, numa frequência mais profunda. É através desse Espírito, porque a gente não sabe como fazer isso, mas o Espírito ele vai usar a gente. Então, por isso que você tem que ter o Espírito, para você ser usado. Irmão Samuel, como é que eu vou falar? Como é que você fala aí o estudo para uma pessoa? Não se preocupe, pessoal. Vá ouvindo. Vá trabalhando o seu espírito. O espírito, no momento certo, ele vai usar você. Já teve pessoas aqui que foram usadas, tá? E depois assim ela ficou impressionada. Meu Deus, como é que eu falei aquilo para a pessoa? Como é que
daquela forma, eu falava e as pessoas ficavam impressionadas. Teve gente aqui do meu canal. Por quê, pessoal? Não é pelo seu intelecto humano, tá? O intelecto do ego inferior. É pela frequência, é para você ser usado pelo Espírito. Foi isso que eu entendi ao longo aqui da minha caminhada, tá, pessoal? Porque no princípio eu também pensava assim. Eu digo, eu tenho que colocar o meu intelecto. Eu vou falar isso. Você vê aqui, ó, eu escrevo aqui, faço estudo, mas eu não sei o que é que vai acontecer aqui. Eu ligo aqui, dou bom dia, boa tarde, boa noite a você, e eu não sei o que é que vai acontecer aqui. Quando eu vejo, o Espírito está usando aqui, ó. E tem pessoas que são médios, né, são sensitivos, ela percebe, nossa, irmão Sonar, parecendo que não era você ali, nossa, você estava diferente. Eu estava diferente, né? Você estava assim, até a voz mudou, a maneira. Então, é o Espírito, pessoal, tá passando a mensagem para você. Ele usando os mentores, os anjos, para, como é que se diz? Intuir frequências, né? Da sabedoria divina, para passar para você, pessoal. Entende? Então, você também, tá? Quando vai se aproximando, você desperto, vai aqui ouvindo. Por isso que a pessoa do meu canal, ela contou esse testemunho. Nossa, eu lembrei tudo que você estava falando, eu estava falando para a pessoa, eu lembrei tudo. Veio assim na minha mente, irmão Samuel. E às vezes eu nem consigo lembrar, depois eu fico, nem consigo lembrar, mas naquela hora veio assim, eu comecei a explicar a pessoa a mesma coisa que você explica. Então, porque é o Espírito, pessoal. É o Espírito. A gente tem que confiar nesse Espírito. Então, por isso que ele fala, ele diz, do mesmo modo o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. Então, fraquezas, né? Carnais, a fraqueza que a gente tem, ele vai nos auxiliando. Porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós, ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis, de ser expresso por meio de palavras. Então, são até ele vai com gemido que não tem nem palavra para expressar essa expressão do Espírito sobre a nossa vida. Ele intercede, ele está dando força a gente, ele está nos guiando, ele está nos usando. Então, é isso, tá, pessoal? A gente precisa desse Espírito. Sem esse Espírito, a gente está no deserto. Lembra lá que ontem a gente falou a profecia de Jeremias? A gente está no deserto, sem Deus, então a gente pode estar até em uma religião, mas a gente está no deserto, a gente está nessa espiritualidade vazia. Tá certo, pessoal? Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Vamos lá, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Isaías 59, versículo 2. Mas a sua iniquidade fizeram separação entre vocês e seu Deus, e o seu pecado esconderam o seu rosto de vocês, e por isso ele não ouve. Então, pessoal, por isso que Deus, né, pessoal, o povo aqui, né, a iniquidade estava fazendo separação entre Deus e um homem. Está fazendo separação. Então, por isso que através da frequência de Cristo, Cristo é o Cordeiro de Deus, é o caminho de Deus. Quando a gente entra nessa frequência, a nossa iniquidade que separava a gente, não separa mais. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, né? Antes a gente estava separado da comunidade de Israel, né? Que é a igreja espiritual. A gente estava separado da comunidade de Israel. Mas hoje chegamos perto pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele fala. Então, o povo, né, tinha a separação ali, o pecado.
e Deus escondia o seu rosto de vocês. E por isso ele não ouve. Então, por isso que Deus não ouvia. Então, o que é que Deus preparou? Preparou o Cordeiro para fazer uma ligação. O pecado que nos separava, né? Ele, na frequência de Cristo no caminho, não separa mais. A gente tem livre acesso. Entende? Porque Cristo é o sumo sacerdote. Então a gente não precisa mais de intermediário. A gente, quando está conectado à frequência de Cristo, a gente tem conexão com o Pai direto. O Espírito de Deus está na gente. Entende? Então foi isso que Deus, né, fez. Por quê? Ele falou lá em Isaías que estava separando. É isso que estava separando de ele ouvir. É o pecado do povo ali. Por isso que a gente, né, pessoal, é separado para ir para uma santidade, para ir para uma comunhão, uma intimidade com esse Criador. Tá? Então, o que é que ele fala mais, pessoal? Jeremias 6, versículo 8. Seja avisado, ó Jerusalém, ou eu me afastarei de vocês e farei de vocês uma desolação, uma terra inabitável. Então, olha a profecia de Jeremias, o profeta novo, né? Deus mandou lá. Deus falou, olha, seja avisado Jerusalém. Então, o povo lá, né? Ou eu me afastarei de vocês. Ou então, você se arrepende. Por isso que a gente tem que ter o arrependimento, pessoal. Por isso que a pregação de Pedro, né? Arrependei-vos e crede no nosso Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, arrependei-vos. Então, seja avisado, tá? Tá avisando você para vocês se arrependerem. Se não me afastarei de vocês e farei de você uma desolação, uma terra inabitável. Então, você vai se tornar uma terra seca, você vai se tornar um arbusto plantado no deserto. Uma terra desolada é que não tem nada, não tem, você não vai dar fruto, você vai estar nessa espiritualmente, tá, pessoal? Falando. Então, por isso, arrependem e voltemos à conexão com o nosso Criador, com a fonte divina, que a gente está desconectado. É isso que a gente aqui, como Desperta, estamos fazendo, pessoal, tá? A gente desperta para isso. E tem pessoas, até do meu canal, né? Em outros lugares também, tá, pessoal? Que estão endurecendo o coração para esse chamado que o Espírito está chamando ele. Para que você está fazendo isso, pessoal? Enquanto você não for chamado, está tudo certo. Mas depois que você é chamado, pessoal, não endureça. Para que você está endurecendo o coração? Sirva a Deus de coração, seja sincero, leve uma vida espiritual, pessoal. Por isso que meu canal está aqui para ajudar, para trazer consciência para vocês. Entende? Não adianta, tá? Não adianta. Eu lembrei até a música. Não adianta ir para a igreja e depois fazer tudo errado. Então não adianta. O negócio que Deus quer é que você esteja na obediência, obedecendo, sendo guiado por esse Espírito. Senão, você vai entrar no deserto aí, tá? Então, seja avisado. Então, avisa lá, Jeremias, esse povo, a Jerusalém, para ele se arrepender, senão eu vou me afastar de vocês e farei de você uma desolação, uma terra inabitável. Arrependimento. Por isso que lá tem em 2 Crônica, né? 7:14, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Orar, buscar minha face, então eu ouvirei do céu, né? E sararei a sua terra.
Então, temos que buscar nos arrepender humildemente, voltar humildemente, né? Mostrar essa frequência na nossa vida, pessoal, de um arrependimento. O que mais? Ezequiel 14, versículo 5, né? Aí, o que é que ele fala aqui? A fim de alcançar os corações da casa de Israel, que se afastaram de mim por causa de todos os seus ídolos. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Será que acontece hoje? Então, isso Deus ali trazendo a profecia para Ezequiel. Ele disse: eu quero a fim de alcançar os corações da casa de Israel, daqueles que é o meu povo, que eu separei ele. Você vê que o próprio povo de Deus tinha pessoas que o coração estava afastado do Criador, pessoal. Porque por causa de todos os ídolos. Então eles carregavam ídolo ainda no coração. Então não deixava o espaço para Deus preencher o vazio lá nele, porque eles tinham esses ídolos ainda. Aquele que era da casa de Israel. Então o que é que Deus fala para Ezequiel? Né? A fim de alcançar o coração da casa de Israel. Então, eu estou querendo alcançar o coração deles, que se afastaram de mim. Então, se afastaram de mim, eles estão afastados. Estão fazendo aí coisa religiosa, coisa de homem. Então, não está tendo um relacionamento comigo. Porque não querem se arrepender. Ele tem que ter a mudança. Mas o povo não quer. Por isso que aqueles que não querem se arrepender, ele tem consciência de que ele, se voltar para o Deus, ele vai ter que ter uma mudança na vida. Não tem para onde correr, tá? Então ele disse: se afastaram de mim por causa de todos os seus ídolos. Aí ele fala aqui, Ezequiel 14, versículo 7. Qualquer pessoa da casa de Israel, ou os imigrantes que permanecem em Israel, que se afasta de mim, colocando o ídolo em seu coração por diante de si, a pedra de tropeço da sua iniquidade, e depois vier ao profeta para me consultar por si mesmo. Então, por si mesmo ele quer consultar a Deus. Eu, Senhor, serei chamado para responder minha própria pessoa. Então, vou ser chamado para responder a minha própria pessoa. Entende, pessoal? Então, é o que essas pessoas estavam fazendo. Colocando o ídolo, né? Se afastaram de mim. Aí depois, né? Eles viram que não deram certo. O coração por diante de si mesmo, pedra de tropeço. Então, o coração dele foi pedra de tropeço para ele na sua iniquidade. E depois vier ao profeta para me consultar por si mesmo. Então, não é, tá? Tem que ter o arrependimento. Aí vai consultar o profeta. Para quê? Deus está mandando você se arrepender, o profeta está mandando se arrepender. E muitos não queriam ouvir ali Ezequiel, tá? Muitos não queriam aceitar a palavra que Ezequiel estava trazendo de Deus. Imagine, tá? Então, ele queria aceitar aqueles profetas que eles criaram para si. É igual hoje. Tem muitos aqui que não querem ouvir os meus vídeos. Ele quer ouvir daqueles que ele acredita que são aquele que é o escolhido, aquele que é o escolhido de Deus, aquele que é de Deus. Então, criando para si profetas, né, pessoal? Né? Para se consultar as coisas que vão acontecer. Então, criando ídolos. Hoje está cheio aí, tá? Tem bastante aí para você escolher qual é o seu ídolo. Agora, verdadeiramente, aquele que está sendo usado por Deus, as pessoas não querem ouvir, como foi Ezequiel. E o Senhor serei chamado para responder em minha própria pessoa.
Será que eu vou ser chamado para responder pela minha própria pessoa? Entende, pessoal? Então Deus envia alguém. Então enviou e eles não queriam. Eles fizeram ídolos, profetas, ídolos deles. Fizeram o ídolo deles. Então tem muitos aí, tá? Não, eu só ouço desse aqui. Por isso que ninguém quer ouvir meu vídeo aqui, ó. Os outros dizem, não ouço o vídeo do irmão Samuel. Pelo amor de Deus, pessoal. O que é que eu fiz com essas pessoas? Tá? Mas é isso, tá? Profeta não tem honra, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? Gálatas 5, versículo 4. Vocês foram separados de Cristo. Vocês que buscam justificado pela lei, vocês caíram da graça. Então, veja que aqueles irmãos que estavam lá em Gálatas, né? Paulo estava escrevendo que eles estavam querendo seguir a lei, né? Principalmente a lei de Moisés. Então, por isso que hoje, pessoal, essas pessoas colocando o dízimo aí, isso é lei de Moisés. Se vocês estão seguindo isso, então o que é que o apóstolo Paulo fala? Vocês foram separados de Cristo. Então, vocês, o Espírito de Cristo não está em vocês. Vocês que buscam justificar, ser justificado pela lei. Então, se você quer ser justificado pela lei, por isso que muitos dizem, se você não dá o dízimo, você você está em pecado, você, o devorador, vai entrar na sua casa. Então, por isso que as pessoas têm que dar, porque ela quer ser justificada. Não funciona. Então, o que é que ele fala? Se você busca justificado pela lei, você caiu da graça, então. A graça de Cristo não está em você. É claro, né, pessoal? Vamos lá. Efésios 2, versículo 12. Lembra-se de que naquela época você estava separado de Cristo, excluído da comunidade de Israel, estrangeiro à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, o que é que o apóstolo Paulo, esse que é o versículo, tá? Efésios 2, versículo 12, pessoal. Que eu falei lá, né? No início. O que é que ele fala aqui, pessoal? Ele disse, lembre-se, né? Os irmãos lá de Éfeso, lembre-se, naquela época que vocês estavam, né? Vocês estavam separados de Cristo. Então, hoje vocês se tornaram o quê? Agora participante da igreja de Cristo. Você tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus lhe guiando. Então, antes você estava excluído do quê? Da comunidade de Israel. Você estava excluído, então, a comunidade espiritual de Israel. Você estava separado. Não é Israel, né? Físico aí não, tá, pessoal? Israel espiritual. Então, o que é que ele fala? Estrangeiro à aliança. Então, você estava estrangeiro à aliança. Você estava sem aliança da promessa, sem esperança. Então, antes a gente estava sem esperança, né, pessoal? O que mais? E sem Deus no mundo. Então, estava vazio, estava sem Deus no mundo. E hoje tem muitas pessoas ainda assim, pessoal. Sem Deus na vida dela, mesmo ela estando em um grupo religioso. Eu sinto muito em falar isso aqui, tá, pessoal? Mas a gente tem que ir com a verdade. A gente não pode o engano, tá, pessoal? Então a gente tem que ser sincero, tá? Isso que é uma pessoa desperta, entende as nuances, entende as coisas. Ser sincero, trabalhando a nossa espiritualidade com sinceridade, humildade, tá? Assim a gente vai alcançar essa frequência. Então,
é isso que a gente, então ele disse, lembre-se dessa época, lembra que você estava separado. Hoje em dia você se aproximou por causa de quê? Por causa de Cristo. Então, através de Cristo você se é participante de Israel, da comunidade de Israel espiritual, da igreja, do corpo de Cristo. Tá? Ao que mais? Romanos, vamos lá, 11, versículo 17 até o 22. Então vamos ler esse versículo aqui, pessoal. Do 17 até o 22, então é grande. Eu vou ler pausadamente e é o último versículo, eu vou terminar aqui. Tá, pessoal? A gente vai encerrar esse tema aí, a espiritualidade vazia. Então, o que é que ele fala? Aqui, Romanos 11, 17 até o 22. Entretanto, se algum ramo for cortado e enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esse ramo. Então, é disso que ele está falando, que ele fala cá em Efésio. A gente que era gentil, a gente estava alheio à promessa de Deus, a aliança que era para o povo lá. Mas o povo foi cortado, foi rejeitado lá, foi cortado, né? E a gente, né, você sendo oliveira brava, né, foi enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não se considere superior a esses ramos, então. Não se considere, né? O Israel que veio, não se considere lá. A gente foi enxertado, eles não entenderam porque endureceram o coração, mas eles podem voltar, tá, pessoal? Aí o que mais? Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz. Não é você. Mas, porque a gente é o ramo, né? Mas é a raiz que sustenta você. Então, você dirá aos ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, está certo. Então, eles foram cortados, eles endureceram o coração dele para que o evangelho chegasse ao gentio. É que o apóstolo Paulo está falando. Por isso que ele está falando lá em Éfeso 2,12. Lembra-se daquela época que você estava separado de Cristo? Você estava excluído da comunidade de Israel. Você era estrangeiro à aliança, à promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Então é isso. Então, ele está falando aqui para o gentio. Israel endureceu o coração, ele foi cortado, essa oliveira original, para que você fosse enxertado, para vocês dar o fruto. Por isso que tem a profecia lá, né? Deus tirou o reino de Deus e deu a outro povo para que dê fruto no lugar, porque eles endureceram o coração. Então, vamos lá, onde a gente parou. Mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá o ramo, foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade. Então, por causa que eles não creram. Por isso que se a gente fica nessa vibração incrédula, pessoal, de não crer, você não é enxertado, você está fora também desse corpo espiritual, né? Você está fora da igreja de Deus. Porque para você entrar, você tem que crer. Você não pode ficar na incredulidade, tá, pessoal? Tomar aqui um pouco de chá. Porque se você fica na incredulidade, você não é enxertado. Por isso que Cristo disse: aquele que crê em mim, rio de água fluirão do seu. O Espírito de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, então você já é
participante da igreja, da comunidade de Israel espiritual. Entende? É o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos. Vamos continuar. Então, eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade. E você permanece pela fé. Então, a gente se conectou à igreja, à comunidade espiritual de Israel, pela fé. Então, é através dessa fé que Deus deu a gente que a gente se conectou. Então, a gente se enxertou na oliveira que é Cristo. Né? Por isso que ele disse, eu sou a videira, vós o ramo. Se você está em mim e eu em vós, você dá fruto. Mas se você não está em mim, você não é participante você não vai receber. Você sabe que é o enxerto, né, pessoal? Eu estava até vendo aqui, eu fico vendo o vídeo, né? Os pessoal que é do interior, a árvore está crescendo, né? De alguma planta, ele chega e corta lá no caule, na base, e pega o broto, enxerta naquela base ali, e eles colocam um plástico, né? Ele forra assim. Então, para que ali a árvore enxerte. Então, a árvore não cresce muito. Então, a árvore vai crescer pequena e vai começar a dar o fruto. Eu estava vendo um dia, o cara, a manga era do tamanho do cidadão aqui, ó. E as mangas assim, tudo já batendo até no chão. Então, o cara não precisava subir no pé de manga, né? Porque as mangueiras, ela cresce bastante, né? Então, não precisava subir no pé de manga para arrancar a manga, porque ele fez um enxerto do pé de manga ali. Então, a manga, olha, o fruto, cada fruto grande que pesava como é? A folha assim da árvore do pé da manga que batia no chão. Então o cara vinha, ó, não precisava nem subir, começava a colher a manga ali, porque a mangueira não cresceu. Por quê? Porque o cara cortou e enxertou. Então veja a metáfora que Paulo está trazendo. Então ele disse, vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Então não se orgulhe, mas tema a Deus. Obedeça-lhe. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, então, que foi Israel, né? Se ele não poupou, ele cortou, quanto mais você, tá, pessoal? Abra os olhos, tá? Você que está enxertado, para você não ser cortado. Então ele disse: se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Então, considere essa bondade para com você e a severidade de Deus para com Israel, né? Severidade para com aqueles que caíram, aqueles que se tornaram incrédulos, né? Caíram na fé. Mas bondade para você que crê, né? Você crê, então Deus está tendo bondade para você, está enxertando você. Desde que permaneça na bondade dele. Então, desde que você permaneça aí na frequência, na bondade. Então, se você sair também dessa frequência, dessa bondade, você vai ser cortado. Aí ele fala, caso contrário, você também será cortado. Então, o apóstolo Paulo aqui, pessoal, ele usou metáfora de ramo, tá? Para falar sobre essa conexão. Porque essa conexão agora é pela fé. Israel não entendeu o que é a fé em Cristo. Foi por isso que Cristo disse, aquele que crê em mim, rio de água fluirão do céu. Então, você vê a maioria dos judeus de Israel, eles não acreditam em Cristo. Por isso que eles foram cortados. Então, a gente que somos gentil, né? Mas a gente crê em Cristo, então a gente é enxertado na oliveira, que é Cristo. Então, nesse ramo, então. E ele manda tomar cuidado, tema
obedeça, ande na bondade, para que também você não seja cortado. Então, é o que Paulo estava passando para os romanos, né, no capítulo 11, no 17 até o 22. Foi por isso que eu li todo, tá, pessoal? Para a gente entender o que é que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, para aqueles irmãos, principalmente os gentios, entender por que aconteceu isso, tá? Por causa da incredulidade do povo, então, porque ele não creu em Cristo. Então, quando você não crê em Cristo, você é cortado. Está cortado, você não recebe o Espírito, porque o Espírito é através de você crer em Cristo. Não tem para onde correr. Por isso que eu falei aqui já, ó, já tem 2 vídeos que eu falei sobre isso. Eu digo, espiritualidade sem a conexão com Cristo não é espiritualidade, é essa espiritualidade vazia, essa falsa espiritualidade. E tem muitos aí, tá, pessoal, que não acreditam em Cristo, aí mas ele dizendo que é desperto, que ele é espiritual, né? Que ele está conectado aí. Como, pessoal? Como que até Israel que não crê em Cristo foi cortado, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Acabou? Acabou. Graças a Deus aí, ó, terminamos até antes de 60 minutos, tá, pessoal? Acabamos aqui esse tema, tá, pessoal? Fomos até a 7ª parte. Esse tema deu o que falar, né, pessoal? Principalmente os evangélicos, né, os católicos gostam dessa parte aqui que eu falo da escritura. Porque eu vou estudando, a gente vai passo a passo estudando. Então, às vezes ele não tem isso lá no grupo dele, né, pessoal? Teve alguma pessoa aqui no meu canal que é do meio aí evangélico, né? Ele vai para um grupo evangélico, ele falou isso. Nossa, irmão, não estudo assim como eu vejo aqui no seu vídeo, estudando assim a escritura, lendo. Os pastores não lê mais a escritura, pessoal, porque ele tem medo até de que a escritura fale contra ele, né? Tá no errado, né, pessoal? Então, tem muitos evangélicos aqui que estão assistindo. E elas vão para o grupo deles, tá? Mas ele gosta dessa parte aqui que eu falo sobre essas escrituras. A gente lê aqui, estuda cada detalhe, né? Com a visão holística, uma visão mais espiritual, não uma visão religiosa, preso ao dogma religioso. Então a gente estuda com essa visão mais ampla, tá? Que a espiritualidade nos dá. É por isso que eles acham diferente como eu estou lendo a escritura, pessoal. É a mesma aqui, ó. Você, por exemplo, tem lá Romanos 11, 17 e 22 na sua Bíblia. Lê aí. É a mesma coisa, mas eles veem que é diferente o ensinamento, a frequência que eu passo. Porque eles têm um olhar carnal. E aqui eu coloco a visão espiritual da escritura. Porque eu sei que toda a escritura que foi escrita, deixada, é para nossa consciência. Entende? É para nossa consciência. Eu sei disso. Mas eles não sabem, tá, pessoal? Então, tá certo? Graças a Deus, acabamos esse tema. Eu quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Por vocês acompanharem aí os estudos. Obrigado aí. Continue, tá firme, tá, pessoal? Eu sei que a gente tem dificuldade aqui nessa realidade, tá? A gente tem dor no corpo, dor de cabeça. A gente tem preocupação. A gente tem que ganhar dinheiro para comprar alguma coisinha para comer. A gente. Eu sei que a gente tem essas perturbações tudo. A gente tem que cuidar da nossa frequência, da nossa energia. Então, a gente está fazendo tudo isso, tá, pessoal? Mas no final, quando você chegar, você vai ver, eu venci, foi tão bom. Às vezes você até quer repetir aqui de novo, tá? Será que vocês querem repetir essa jornada, pessoal?
Coloca aí nos comentários. Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!